Eu sempre fui um cara que passei por esse lado acadêmico, de estudar, de formar fora e tudo, né, na parte da música acadêmica, e sou um cara que sempre tocou em bandas. E para tocar em banda, é quase como se eu tivesse, quase não, é literalmente isso, eu desligo esse lugar dessa cobrança do que deve ser ou não deve ser. Então, É verdade. estamos valendo? Valendo. Bom, estamos aqui. Meu nome é Jean Dolabella. Esse aqui é o André Bastos. Esse aqui é o Lipe Carvalho. E estamos aqui pelo seguinte, cara. A gente montou meio que uma espécie de grupo de estudo que é meio derivado do Prática na Prática, que é meu podcast. E meio que a gente já entendeu que a gente vem várias vezes aqui pro estúdio, a gente faz isso aqui organicamente, né, praticamente toda semana. E a gente decidiu meio que captar isso aqui, registrar isso aqui para trazer para vocês mais conteúdo, né, que é relevante e também de forma mais não tão rasa. Acho que talvez essa seja a forma de colocar. E hoje a gente está trazendo uma reflexão. É uma parada que bate muito para mim como educador. Muito aluno chega até mim falando sobre o começo da parada, né? Tipo assim, cara, o que tanto que eu devo ter técnica, o que é técnica, na maioria das vezes, na verdade, o cara já chega buscando ser técnico. Eu vim aqui para desenvolver minha técnica, porque eu quero, né, tocar melhor. Então, tá muito associado, a técnica tá muito associada A tocar bem. A tocar melhor. E daí a gente começou a refletir sobre isso. E a gente trouxe 2 exemplos aqui de 2 caras que são enormes e contrastantes nesse sentido. Um é o Vinny Colaiuta. Para quem não conhece, vocês vão conhecer, a gente vai indicar os vídeos aqui. E o outro é o Dave Grohl. A ideia é muito contrastante mesmo, e a gente está ilustrando isso dessa forma justamente para trazer esse contraste, né, do que é o que é técnica, então, né? Porque, tipo, se essa coisa é tão diferente um bicho do outro, como que é que faz? E até para a gente também trazer alguma coisa de incentivo para quem que está procurando, né, uma informação relevante, né, do que fazer e do que buscar e tudo mais. Tem alguma coisa para considerar antes de a gente botar esse vídeo? Eu acho que você falou super bem. Então pronto. Vamos lá, assistir. Então primeiro qual que é? Vamos lá, Vinny Colaiuta? Tocando com o Sting. Então, rapidinho, só para fazer uma introdução do próprio vídeo, a gente escolheu esse vídeo do Vinny Colaiuta tocando com o Sting, que é maravilhoso, eu acho incrível. E assim, eu acho que talvez os pontos que a gente esteja olhando de contraste é a limpeza do cara tocando, existe uma elegância, essa né? Palavra. Uma coisa assim que eu acho que é importante. Uma sutileza precisa, né? Porque tudo muito preciso. Os dois são precisos, mas de maneiras distintas, né? Distintas, exatamente. Então vamos assistir o... Vamos lá, 7 Days. Isso aí. Ok, acho que de cara você vê assim que é tudo muito limpo, né? E constante, né? Assim, a constância consistente, eu acho que essa é a parada, né? Consistência e a constância do chimbal. É consistente, é firme, tem um som que é o mesmo som. É o mesmo sempre. O aro dele sempre soa naquele mesmo lugar, assim. Então, e assim, a banda inteira, né? A gente tá falando de uma coisa muito... Alto nível, né? É muito alto nível. E olha que engraçado, né? Porque dentro da reflexão que a gente tá fazendo, né? Que é desse técnica ou não técnica, o que é importante, o que não é. A gente colocou alto nível. E a gente já colocou isso como alto nível. Mas é interessante isso, porque esse é o natural, é o lugar para onde a gente vai de cara, assim. Então, eu acho que é justamente nesse lugar que a gente está querendo chamar a atenção, né? Desse lugar que a gente quer chamar a atenção. Vou colocar um pouco mais para frente aqui. Boa, vai lá. A música toda em 5, né? Não é fácil. O que eu faço também?
Você vê assim, tudo é muito meticuloso, né? E pensado, né? Assim, nessa volta que a banda deu uma dinâmica mais pra baixo, o Prato, ele ele tava numa pressão, aí ele foi junto, né? Tudo tem muito... todo um desenho de dinâmica, tem toda uma coisa assim, realmente muito, muito foda, assim, é muito bonito, muito... Muito bonito, muito bem feito. Vamos colocar o outro, só Vamos pra trazer esse contraste já de cara. E aí o outro vídeo que a gente escolheu, que é um vídeo do Queens of the Stone Age, tocando No One Knows, que daí é o Dave Grohl tocando, que foi ele que gravou o disco, né, na época, o Songs for the Saiu Deaf, na que é o nome turnê, do né? disco. Em 2002, vamos lá. Vamos lá. Pode parar, João. Você já vê de cara, assim, né? O contraste de... são vários contrastes. Né? O contraste de dinâmica é o primeiro que aparece, né? É engraçado que a gente tá com a música no fone, e eu acho que até vocês, quando forem escutar e fazer essa comparação... No fone. É legal, porque, tipo, você vê de cara, o ambiente sonoro é muito contrastante. A parada parece que você foi pra um... É tudo sujo, podre, mas podre são palavras que talvez a gente pode levar para um lado negativo, mas eu tô falando do lado positivo. É bruto. A parada É o que a música pede, né? Os isso, dois estão é o que a música música, na verdade, né? Antes da música pedir qualquer coisa, a música ela soa assim, ela tem essa coisa. Então é um ambiente musical muito diferente, né? E preciso. E aí que legal. Acho que os pontos que a gente falou no outro, né? Pra mim, existe a mesma elegância, a mesma precisão, a mesma firmeza. A sujeira aí é muito mais um tempero, é uma textura, também, né? é o que necessita, né? Da a música, sujeira não é uma depreciação técnica, né? Exato, mas é que é interessante isso, porque quando a gente fala elegância, né? Você pensa assim, nossa, é elegante e tal. Cara, é meio que pra esse mesmo lado que vai. Tipo tipo porque assim, também ele tá entregando tudo ali, né? Tipo, performance muito... Todos os muito... dois. Sacou? Eu acho que isso que é muito importante, assim, da gente trazer para essa reflexão, né? Porque, tipo, o que a gente tá querendo dizer com isso também, né? Porque eu acho que muito do que a gente tava conversando antes de começar a gravar o que a gente tá tentando incentivar aqui? A gente tá advogando por um lado ou pelo outro, né? Tipo assim, você deve estudar, não deve estudar, você deve ir para um lado acadêmico, não deve. Não é esse o ponto. Não é qualificação, não é que a gente tá falando que o Dave Grohl é melhor ou que o Vini Colaiuta é melhor. É claro que tem gente que vai gostar mais de um tipo de música, tem gente que vai gostar mais de outra, e tem gente que vai gostar. Isso me bate em lugares diferentes, porém eu gosto do mesmo tanto, eu acho. Também. Sabe? É incentivar essa busca, né? Assim, né? Porque existe o momento do técnico acadêmico, existe o momento do sujo elegante. Porque a história, né? que a gente tem que falar também é que o Dave Grohl não é dessa escola, por isso que a gente contrastou os dois aqui, né? O Dave Grohl não é o cara da escola de música, do professor e tal, e daquela... ele é o cara da rua, de sempre tocar em banda e acho que a escola dele deve ter sido estúdio com banda, ensaiando o dia inteiro, tocando o dia inteiro, ou com banda ou sem banda, tocando a música que ele gosta, e chegar nesse ponto. Então, tipo assim, né? Eu acho que o que a gente... Trajetórias diferentes. Isso. É engraçado que você usou a palavra escola, né? São duas escolas diferentes, né? E é interessante você pensar nisso, porque o que é a escola, né? Porque eu acho que muitas vezes a pergunta é justamente essa, né? Quando o aluno está buscando, né? Você está com vontade de aprender aquela nova coisa ali, né? Que escola que você está buscando? Porque, rapidinho, só para meio que encapsular isso, pensa assim, né? O Dave Grohl, eu não sei quem que teve a chance de ler o livro dele, que ele lançou recentemente, que é muito bom e eu indico muito, que é bem legal mesmo. Inclusive, existe a versão dele, audiobook, que é ele contando a história, muito massa. Mas, enfim, eu tanto li quanto escutei, e o que ele fala dessa trajetória dele é muito, eu ia dizer rudimentar, mas é no sentido de... Visceral, assim. Mas não é só visceral também, porque eu não queria trazer palavras que fossem, colocar numa gaveta específica. É muito orgânico. Assim. Ele já sabia do que ele estava querendo fazer. Então ele pegava o travesseiro dele ali e tocava as músicas da banda que ele achava foda e tirava as músicas ali, entendeu? Então ele já tinha essa ligação muito especial com a coisa e ele já tinha uma definição do que ele estava buscando. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante a gente dizer. Por quê?
Porque você não necessariamente tem essa clareza de cara. Não é todo mundo que tem essa clareza, sabe? Então para quem está buscando começar uma coisa, ou está buscando, né, qual que é o caminho, chegar em algum lugar, eu acho que é importante beber de fontes diferentes. Então, é muito doido isso, porque parece que o Dave Grohl, ele chegou pela música, o caminho dele foi a percepção musical, não que o Vini Colaiuta não tenha, mas o Vini, a escola dele foi pelo estudo, né? Chegou no mesmo lugar, que é servir a música, ser o que é, mas por caminhos diferentes, né? Eu não sei se também, tipo assim, eu não sei tanto da biografia ali do Vini Colaiuta, porém, eu imagino, de entrevistas que eu já assisti, ele fala também desse começo dele tá... Diversão. E dele curtir, tocar com discos e coisas do tipo. Então, não é que... Chega um momento que o que o cara curte mais, né? Desenha um pouco mais desse caminho. Então, assim, você vê que claramente o cara escuta um pouco mais de jazz, de fusion, ele tá mais nesse lugar do que ele consome, né? E o Dave Grohl, o outro lado. Você vê que o Dave Grohl provavelmente consome muito mais dessa outra coisa que está mais associada ao rock e essa coisa visceral, mais rebelde. Uma coisa que eu ia jogar aqui é porque a gente falou de técnica e de do estudo da academia, que é isso, assim, o que comumente a gente chama de técnica, sabe? O que bate para você se um aluno chega assim, o que é técnica, assim, nos livros, assim, o que a gente define como técnica? Eu acho que é a gente vai para um lugar que é muito abrangente, né? Na verdade, é grande o assunto, assim. Por quê? Porque eu acho que eu iria categorizar isso como uma coisa que é você lapidar uma parada que já tem uma coisa pré-concebida, ou seja, existe uma academia, na história. Porque ao longo dos anos foi se desenvolvendo uma coisa acadêmica em direção, né, que é a direção, cara, rudimento simples, todos os rudimentos, o como fazer aquilo, prática do rudimento, prática de independência, foram dando nomes, foram elaborando cada vez mais, isso foi virando o percurso acadêmico. Por outro lado, tem a técnica desenvolvida pela vontade e pela necessidade de conseguir tocar aquilo. Isso. Que é uma outra parada, que é mais a do Dave Grohl, que é tipo assim, por necessidade, ele, enquanto ele estava fazendo as coisas no travesseiro, ele estava tendo que fazer uma movimentação, tendo que forçar uma musculatura, né? Para chegar no som que ele escutou, que ele imaginava. Que ele imaginou e tudo mais. Então, não é que uma coisa vai invalidar a outra, né? Não é que você pode ter... Inclusive, eu me considero muito nesse lugar entre esses dois mundos, porque eu sempre fui um cara que passei por esse lado acadêmico, de estudar, de formar fora e tudo, né, na parte da música acadêmica, e sou um cara que sempre tocou em bandas. E para tocar em banda, é quase como se eu tivesse... Quase não, é literalmente isso. Eu desligo esse lugar dessa cobrança do que deve ser ou não deve ser. São técnicas diferentes, né? Por mais que uma não esteja no percurso natural da academia, da história do estudo. E eu acho que a reflexão que a gente está trazendo é muito para poder, talvez, desmistificar um pouco dessa parada. Porque, às vezes, as pessoas... Né, a pessoa que não tem muito o entendimento disso ou a clareza disso vai falar assim, não, ser técnico é o que é bom. Procurar esse lugar acadêmico, aquele professor, isso. Esse é o caminho que tem que ser, né? Uma pergunta sobre faculdade, né? Na faculdade, você sentia essa discussão? Totalmente. E inclusive, assim, eu tive uma sorte muito grande de quando eu fiz o LA Music Academy, né? Que virou... na verdade, era LA Music Academy, que virou o LACM, que é College of Music. Então, quando eu fiz, existiam 2 diretores acadêmicos. Um era extremamente pro lado mais técnico e mais acadêmico mesmo, que era o Ralph Humphrey, que tocou com Frank Zappa. É o cara mais do fusion, assim, mais dessa coisa que a gente estava falando, que vai mais pro lado do Vini Colaiuta. E existia o Michael Shapiro, que não ia pro lado do Dave Grohl, mas ele ia pro lado mais visceral. E até uma comparação que eu acho que vocês deviam procurar, porque é interessante também, porque é dentro dos mesmos estilos, mas são estilos de tocada completamente diferentes. Assim, o Shapiro era muito mais um músico de rua, assim. Ele não tinha essa coisa lapidada técnica. Até tinha, mas não era isso não era uma preocupação para ele. Do Ralph era uma preocupação.
Ele falava sobre toda essa movimentação e como tocando, fazer... prestando atenção, né, no movimento, se tá certo, se não tá, articulado o jeito que e tá tentando pegando. achar exatamente como que é que... E o Shapiro era mais tipo deixando uma parada fluir, assim. Talvez... É foda porque a gente fica... Eu acho que até até na linguagem que a gente está usando, a gente às vezes engessa um pouco a parada, né? Sim. Porque tudo isso que a gente está dizendo, ela cabe para os dois lados. Quando a gente fala que é mais musical, menos musical, não é que... É foda, né? Você tá falando do Vini Colaiuta e do Dave Grohl. São dois caras enormes da música, assim, né? Todos os dois têm uma coisa artística. Todos os dois têm uma coisa orgânica. Todos os dois têm uma coisa visceral. Todos os dois têm uma... Então, igual a gente falou antes, né? Não é qualificar. Não é, a gente não tá pondo num ranking ou, né, numa hierarquia do quem que... Não é isso. Na verdade, é justamente a reflexão do... Porque, né, muita gente que se identifica com isso, acho que para responder a pergunta é tipo assim, o que é que eu quero, né? Quais que são as coisas que eu gosto? Onde que é que eu tô querendo chegar musicalmente? Muita gente tem uma clareza de cara para isso e muita gente não. Eu acho que o Dave Grohl tinha uma clareza, já que já levou ele para esse caminho, e o Vini Colaiuta também por outro caminho. Pegando um paralelo, que eu fiz outra faculdade, né? Eu fiz a Berkeley. E eu sinto que né, assim, nas provas finais era uma cobrança muito engessada no acadêmico da decoreba, sabe, do que é você tocar o rudimento XYZ de cabeça e poucas, assim, eu tive momentos dentro de estúdio que tinha esse lado musical, mas se botar na balança numa faculdade era a nota do que eu sabia executar aquilo de cabeça, né, de engessado mesmo, assim, sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que levar muito em consideração que a academia é a organização da coisa também, né? Então não é que é ruim ou bom, é a organização, é como que aquilo está organizado. É muito necessário, velho. Principalmente no início, né? Com certeza. Acho que começar de um lugar que tem uma organização, que tem um planejamento, né? Você vai caminhar por aqui para tentar chegar até aqui. E eu acho que nesse caminhada também dos seus primeiros anos, 2, 3 anos, sei lá, você vai se encontrando ali. E também você vai ganhando. Eu acho que isso pelo menos aconteceu comigo, né? De você, por exemplo, entrar para estudar, né? Entrar para um professor, para uma escola de música, sei lá, com aquelas coisas que você gosta. E, cara, naturalmente os caras, a escola ou o seu professor, depende, vai te mostrando umas coisas que a sua busca vai aumentando. Você vai começando a conhecer esse tipo, por exemplo, dificilmente um cara de 15 anos que vai entrar para uma escola de música e tocar bateria vai chegar e falar, cara, eu sou fã do Vini Colaiuta, do Dave Echo e tal. Existe, mas menos. Isso são coisas que a escola, as pessoas vão te aplicando e você pode levar, se deixar levar para esses caminhos. Então, assim, né, desses primeiros anos um aprendizado muito bom, até que você, né, chegue ache esses seus ídolos ali e vai buscando essas referências. E o mais legal é esse questionamento, né? Assim. Isso que eu ia dizer. Eu acho que, assim, mais importante do que qualquer coisa, eu acho que um pouco do que a gente está trazendo aqui, o que a gente quer trazer mais ainda, é clarear um pouco mais essa parada, porque, e de certa forma, é quase como se fosse, muita gente está buscando por autorização, cara. Você está buscando uma autorização para você poder fazer uma parada. E muitas vezes a coisa fica engessada de um lado ou de outro. Porque eu vejo isso dos dois lados. Eu vejo muita gente que é do lado de banda engessado nessa outra coisa também. Tipo assim, não, cara, estudar isso aí vai te deixar isso. Eu já vi isso várias vezes na vida. Você estudar demais, você vai ficar muito isso, ou muito aquilo, ou muito... E a mesma coisa do outro lado. Não, cara, se você não estudar, você vai ficar meio ruim, meio burro, meio sem dinâmica. E, cara, não é por aí. É tirar essa mística que tem da coisa... que tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Você está autorizado a praticar o que você está a fim de praticar. E eu acho que, na verdade, deveria ser mais. Eu acho que a gente devia enfatizar isso. É tipo assim, cara, não abandone essa vontade. Porque isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Isso é o que fez o Dave Grohl ser o Dave Grohl. É a vontade que o cara tinha de tocar aquela parada que ele não estava conseguindo. Explora. Mesmo, então, mesmo que você esteja em um ambiente que seja mais acadêmico, por exemplo, então você está recebendo aquela coisa que é formatada para se fazer ali. Pega aquilo ali e elabora a parada. Vai sentir aquilo ali no set, cara. Fica amigo mais íntimo do instrumento, né? Tipo assim, busca essas coisas. Entende o que tá soando ali. E outra é que hoje as coisas são mais
rasas, né? Tipo assim, a gente tem muito conteúdo o tempo inteiro. E muita gente falando o que você deve, o que você não deve, como que você deve fazer. Inclusive a gente agora. Mais ou menos, porque a reflexão eu tô trazendo para eles. Sim. Né? Tipo assim, a gente tá jogando. Inclusive, eu até queria, e é uma das coisas que a gente quer, que a gente, né, de necessidade disso aqui, para esse grupo de estudo sempre continuar, é de vocês. Coloca aí, assim, comentar. O que é técnica para você. Para você, ou situações que você já viveu. E se vocês estão nessa busca, se vocês já encontraram, se vocês precisam de mais coisa, mandar outras sugestões também. Do que você teve que adaptar, assim, para quem toca, que faz show. O que você teve que pegar uma técnica e adaptar para uma realidade, para o estilo, do estilo, do ao vivo. Eu acho que a reflexão é o que dá mais fogo e mais coisa pro seu, sabe? Tipo, alimenta a parada, assim. Então, e mostrar, assim, que o Dave Grohl não é porque ele não tem esse lado acadêmico que ele não é técnico, Isso, exato. E a mesma coisa do Vini Colaiuta. Né? Tipo assim, não é que é uma coisa ou é a outra, ou a gente tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Então, e como que você vai chegar nesse lugar, né? Assim, como que você vai explorar essa diversidade técnica, né? Assim, primeira coisa é abrir essa cabeça, né? De ver o Dave Grohl, pegar como referência, mas o Vini também. Então, acho que meio que para fechar isso aqui, eu diria... não só escutar, igual a gente falou no começo, né? Pegar esses dois vídeos e comparar os dois, escutar de fone, as duas músicas inteiras, talvez, mas não só isso, acho que qualquer outra coisa. Sim. E eu acho que esse incentivo de escutar mais música é muito fundamental. Isso para qualquer músico, para qualquer instrumento que você está tentando. É uma coisa que a gente está fazendo parar aqui, e escutar, né? Parar porque, e assim, escutar. Não escutar, porque as pessoas falam, eu escuto música, mas você escuta música fazendo exercício, lavando a casa, né? Não sei o quê. Que tudo bem. Sim, né? Mas lógico, assim, como entretenimento e tal, mas sentar para escutar. Às vezes dirigindo, conversando com outra pessoa, cara, isso é escutar música, mas não desse jeito para você absorver alguma coisa que de fato vai... Eu tenho um desafio, um exercício assim, que eu descobri com a gente aqui também, né? Escuta uma música com esse objetivo focado durante um mês. Toda semana você escuta e anota uma coisa. Cada hora você vai reparar uma coisa. E o mais legal é que para nós bateristas, a gente acaba ficando cego em relação às outras coisas, né? Então, tipo assim, escuta, igual você falou, às vezes um mês, ou a música 5 vezes prestando atenção na bateria. Mas depois tenta escutar todo o resto, menos a bateria. Escuta a voz, a guitarra, o teclado que tiver. A estrutura, como e analisa larga a bateria. Depois você vai tentar juntar as coisas, né? Isso. A bateria em relação ao baixo, a bateria em relação à guitarra, a bateria em relação à voz. A gente tá falando muito assim, que eu acho uma coisa comum dos dois é a percepção musical, né? Essas duas músicas, por exemplo, né? Elas têm a bateria tem uma função muito foda nas duas músicas, assim. Totalmente. E isso, a relação dela com os outros instrumentos é muito forte, assim, é muito importante, assim, o papel tem muita ali coisa para pontuar. muito acho que lugar. Muito do que a gente vai trazer aqui de conteúdo vai estar em cima disso. Várias vezes a gente vai trazer, às vezes, pontos específicos para se escutar e como escutar e tudo mais. Acho que isso é muito dessa busca aqui. Duas músicas, a bateria dessas músicas não tem nada por acaso ali, é tudo muito minuciosamente pensado, assim. Sim, e eu acho que é também trazer, assim, participar nesse grupo de estudos com a gente, né? Assim, vamos sugerir tema. É isso. Então acho que, né, curte o canal, aperta as coisas todas que tem que apertar aí. E é isso. Vai mandando uns comentários. E siga a gente no Instagram, porque agora o Jean tá com uma parada muito interessante lá de conteúdos. É isso aí. Eu já assinei. Valeu. Galera. Nós.